Olá, vamos conversar novamente sobre Martinho Lutero, neste momento em que os protestantes costumam celebrar a Reforma Protestante, tradicionalmente iniciada no dia 31 de outubro de 1517. Pois bem, nós estamos falando sobre a caminhada de Martinho Lutero e no último vídeo nós deixamos o Martinho já em Wittenberg como professor de Bíblia, de Escrituras Sagradas, coisa que ele vai fazer durante toda a sua vida. E neste vídeo aqui eu vou conversar com você sobre o processo de transição religiosa ou conversão religiosa de Martinho Lutero. Martinho Lutero, então, era um monge agostiniano vinculado à sua ordem. Martinho Lutero estava envolvido na administração da ordem, ele era líder do seu mosteiro, representou os monges do seu mosteiro num evento, numa petição em Roma, contra inclusive o seu superior. Ou seja, o Martinho era uma pessoa bem envolvida, né? Ele é uma pessoa bem envolvida na administração e na organização de sua ordem religiosa. Como explicar então que uma pessoa deste perfil, sem tendências sectárias, de repente promova tal mudança, tal inflexão, tal transição religiosa, como aquela que nós encontramos nas biografias de Martinho Lutero? Quando Martinho Lutero explica ou procura explicar, tenta explicar o que aconteceu, ele descreve isso posteriormente, né? E ele faz isso entendendo que ele não havia encontrado paz e tranquilidade dentro da Igreja Romana, tranquilidade quanto à sua salvação, paz com relação à sua salvação, e então ele encontrou fora dali. Ele argumenta que tudo que ele praticava dentro da igreja não havia dado a ele o conforto espiritual e a tranquilidade necessária com relação à certeza da sua salvação. Ele entende que a vida religiosa que ele vivia e exercia dentro da igreja, dentro da sua ordem, era uma vida baseada em obras humanas e que desprezava a graça de Cristo. Martinho disse que praticou tudo quanto a igreja recomendava, foi um bom monge. Chegou a dizer, com um toque de exagero, como ele costumava fazer, que se houvesse algum monge que pudesse ser salvo pela sua mortificação, esse monge seria ele, porque ele fez tudo que era preciso e de forma enfática e de forma entusiástica. Mas ainda assim ele sentia que não era salvo, ele se sentia debaixo da ira de Deus e da mão pesada de um Deus irado. Então ele não encontrou tranquilidade de consciência e a certeza da sua salvação. Assim, né, na sua descrição do que aconteceu com ele, enquanto ele estudava a carta de Paulo aos Romanos, do alto de sua torre, a torre do mosteiro onde ele trabalhava, do alto da sua torre essa que dava para o jardim do mosteiro, ali, enquanto ele preparava as suas aulas de Romanos, estudando o livro de Romanos, Romanos 1,17 em especial, ele sentiu uma iluminação do Espírito Santo de Deus e logo entendeu que o único caminho para alcançar a salvação era a plena confiança na redenção de Cristo Jesus. Aí ele alcançou a paz e finalmente ele solucionou a sua crise religiosa. A partir disso, então, ele rompeu com a igreja e o resto é história. Pois bem, esta é a forma como Martinho descreve o que aconteceu com ele. Nós tomamos o que aconteceu com ele apropriadamente, ou seja, a gente entende como legítima a sua explicação do que aconteceu, mas também apontamos alguns outros elementos, né? Entendemos que o fenômeno da conversão de Martinho tem mais de processo, e processo que se desenvolve lentamente durante algumas fases, do que um raio que caiu subitamente a partir da leitura de um versículo de Romanos. Tá? Com relação, por exemplo, à questão das mortificações, a vida que Martinho levava no mosteiro, era a vida que outros monges levavam. Né? Martinho vivia como outros monges, e nesse sentido, não havia distinção, nesse caso aí, na forma de rigor
da ordem de Martinho em relação a outras ordens. A ordem de Martinho não era a das mais rigorosas, por exemplo, em relação às outras ordens religiosas romanas daquele tempo. A crise de Martinho não deve ter sido de natureza física ou sexual, porque se fosse, os seus adversários logo teriam levantado essa bandeira contra ele, consequentemente não tinha nenhuma relação com isso. A sua crise me parece ser uma crise de consciência religiosa. A partir daquilo que nós lemos do Martinho, a sua crise parece ser uma crise de consciência religiosa. Uma crise que começa com algumas dúvidas e algumas inquietações espirituais com relação ao destino de sua alma após a morte e se transformou numa profunda incerteza teológica com relação à possibilidade de alguém ser salvo efetivamente da condenação. Então, é nestes termos que é possível, talvez, entender o que aconteceu com Martinho Lutero. Estas inquietações, este desconforto espiritual de Martinho parecem ter se acentuado quando Martinho foi pela primeira vez para Wittenberg, aí, em meados de 1508, quando ele começou, então, a lecionar em Wittenberg, a pregar lá na capela de Wittenberg, a ser aluno em Wittenberg, ou seja, ele estava ali com 26 anos naquela oportunidade, e ali naquele momento, aparentemente, nós já percebemos aí um conflito entre um desejo de santidade e fortes escrúpulos morais que promoviam nele a perspectiva de que ele não conseguia alcançar a santidade desejada. Por mais que ele tentasse, ele não conseguia. É nesta fase, por exemplo, que ele começou a fazer peregrinações pelos confessionários dos seus superiores. Ele se confessava com muita frequência e em tal intensidade que os confessores começaram a dizer para ele que não havia mais o que confessar, que ele não precisava mais se confessar daquela maneira e com aquele índice, com aquela periodicidade. Por quê? Porque ele era um monge que estava dentro de um mosteiro, então não havia muita coisa para poder narrar dentro desses confessionários, mas Martinho fazia estas peregrinações pelos confessionários também por causa da sua consciência religiosa naquele momento afetada aí por desconfortos, né? Martinho, ele está num dilema, e o dilema é, ele quer se arrepender, mas se ele se arrepende porque tem medo da ira de Deus, logo o arrependimento é apenas fingimento. E diante de arrependimento fingido, o resultado é a acentuação da ira de Deus. Então, ele quer fazer as coisas para alcançar a paz de consciência, mas quanto mais ele faz, mais em crise ele fica e mais inseguro fica com relação aí à sua vida espiritual. Tá? Então, o caminho que ele usa para amortizar e resolver essa dificuldade, essa crise de consciência moral, é o caminho da penitência, é o caminho da confissão e o caminho da mortificação da carne, coisas que eram comuns aí ao contexto dos monges, ao contexto monacal. Mas isso não satisfez Martinho. Martinho entendeu que isso não resolvia o seu problema. Este processo de crise se acentua quando ele se transfere de vez para Wittenberg. Parece que isso se torna ainda mais forte, né? Lembra você que depois de um período em Wittenberg, ele volta para Erfurt, depois, aí sim, ele se muda de vez, se transfere de vez para Wittenberg para assumir uma cadeira essa na universidade, que ele vai dirigir até o fim dos seus dias. E isso cresce também em função de alguns conflitos que Martinho enfrenta com outros monges dentro da ordem agostiniana, né? Essas figuras ele chama de justiciários. Quem eram os justiciários contra quem Martinho luta nesse momento inicial dele ali na região de Wittenberg, né? Eram monges de outros monastérios que buscavam reagir contra o superior de Martinho, que era o Staupitz. Então Martinho era um aliado de Staupitz e Staupitz tinha monges adversários, monges que estavam contra Staupitz, o programa de união dos monges agostinianos de Staupitz. Então estes monges, que o Martinho chama de justiciários, são, na perspectiva de Martinho, monges desobedientes e orgulhosos, apesar de fazerem o que faziam, né, por causa da desculpa de santidade.
buscando santidade, eles se tornaram desobedientes e orgulhosos da própria santidade. Nós já encontramos essa crítica aos justiciários, por exemplo, no comentário que Martinho fez do Saltério em meados de 1513. Né? E desde então Martinho está confrontando estes personagens, estas figuras, na luta aí, a partir do confronto entre o Staupitz e estes monges rebeldes nas palavras, na perspectiva de Martinho Lutero. Então, estes justiciários parecem ter provocado Martinho, porque, veja, na busca por uma santidade, Martinho avalia que essa santidade buscada por eles é uma santidade artificial, farisaica. Então, este caminho Martinho rejeita. A solução de Martinho, então, para a sua crise de consciência, contra o caminho que os justiciários propunham e contra o caminho monacal, que era da penitência, da mortificação da carne, das confissões, o Martinho propõe um outro caminho, que é o caminho da doutrina, é a doutrina da justificação pela fé somente. Nesse sentido, Martinho afirma algumas coisas. Primeiro, Martinho argumenta que não é preciso obras para ser justificado. Não é preciso obras para ser salvo, porque Cristo já pagou pelos pecados humanos. O que basta a confiança em Jesus Cristo, para que a partir da confiança em Jesus Cristo, Deus declare o fiel justo. Deus declara o fiel justo a partir de sua confiança nas obras e nos méritos de Cristo. Estes elementos surgem a partir, então, do ensino de Martinho Lutero ali em Wittenberg, reagindo contra esta crise de consciência, contra as soluções que Martinho entende que não dão certo para resolver aí o problema da certeza de salvação. Este processo inicia, então, com a leitura de Salmos, depois passa aí pela leitura de Hebreus e também pela leitura de Romanos, tá? Romanos, então, está no caminho dessa perspectiva. Romanos talvez tenha fornecido para Martinho Lutero as expressões e os elementos que faltavam na sua convicção anteriormente, para que ele entendesse o que era preciso para a sua salvação. Chegou nesse momento, Martinho pode declarar, aí sim, a partir da leitura e desta compreensão nova de Romanos, especialmente Romanos 1,17, que quando alguém crê e confia na promessa de justiça de Cristo, esta pessoa é salva. Martinho entende que essa perspectiva ele recebeu por iluminação do Espírito Santo. E esta iluminação ele a chamou de a experiência da torre. Isso deve ter se dado aí durante os anos de 1513, 1514, até chegar aí ao curso de Romanos, já um pouquinho antes de acontecer aí o conflito de Martinho com Tetzel e as indulgências. Nesse período, durante esse processo de desenvolvimento, em função de crises emocionais, crises morais, crises teológicas, pressionados por conflitos com esta ala radical da congregação agostiniana, que são os justiciários, as ideias de Martinho, elas vão se aclarando, elas vão se iluminando. É por meio de reflexões, de estudos, de respostas que ele dá para os alunos e para os justiciários, é por meio de pregações e de aulas, até que durante o seu curso de Romanos, ele finalmente chega ao dogma da justificação pela fé. O dogma não nasceu numa sentada só do dia para a noite. O dogma foi sendo construído, foi sendo iluminado aos poucos. Até que finalmente, um pouquinho antes de Tetzel, Martinho já tem isso com muita clareza e já o ensina abertamente para os seus alunos. E é sobre isso que eu vou falar já no próximo vídeo, o confronto entre Martinho e Tetzel, e aí sim, as crises das indulgências do dia 31 de outubro de 1517. Até lá!